Fala galera, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Hoje vamos estudar as operações com funções vetoriais. E para início de conversa, eu vou definir as funções vetoriais que a gente vai trabalhar aqui nesta aula. As funções vetoriais são as seguintes, ó. Vamos ter uma função f, uma função vetorial do tipo R em R3. Ou seja, são funções que levam um número real t a um vetor do R3. Esse vetor do R3 eu vou chamar de F1, F2 e F3. Ou seja, F1, F2 e F3 são as funções componentes da minha função vetorial, beleza? Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de função aí. A gente também vai trabalhar com funções escalares. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou definir as funções vetoriais que eu vou trabalhar, né? Funções vetoriais, que tem justamente essa cara aí. Ó. São funções vetoriais que serão compostas por três componentes. Então, eu vou definir duas funções vetoriais para a gente trabalhar. A função f, que terá componentes f1, f2 e f3. Também vou definir uma outra função vetorial que eu vou chamar de função g, que também terá três componentes. G1, G2, G3. Além disso, deixa eu corrigir aqui. Além dessas funções vetoriais, eu vou definir para vocês aqui uma função escalar. A função escalar eu vou chamar de P. E essa função escalar vai estar também em função de t, tá bom? Uma função escalar P que vai estar em função de t. Ok? Então, definimos três funções. Duas funções vetoriais e uma função escalar. E para discutir sobre as operações, a gente vai fazer o seguinte. A primeira operação é a operação mais básica, que é a operação de soma. Então, se eu somar duas funções vetoriais, o resultado dessa soma será uma terceira função, que também será vetorial, que eu vou chamar de h. Então, veja que a soma de duas funções vetoriais vai gerar uma outra função vetorial. A soma de duas funções vetoriais gera uma função vetorial. Beleza? Como é que se dá essa soma de funções vetoriais? Muito simples. Você soma componente a componente. Ou seja, você vai somar o F1 com o G1, vai me dar a primeira componente. F1 mais G1 me dá a primeira componente do meu vetor. Segunda componente, basta somar F2 com G2. Então, você vai somando componente a componente. O que eu estou fazendo aqui vai servir para uma função vetorial de três componentes, mas também vai servir para de duas componentes. Então, se eu tiver uma função que eu tiver apenas duas componentes, ou seja, de R em R2, tudo que eu vou fazer aqui vai valer, tá? Salvo o produto vetorial. Aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E por último, soma F3 com G3. E dessa forma você finaliza a soma de duas funções vetoriais, tá bom? Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Deixa eu ver se agora pronto, ficou completo, né? Beleza. Então, tá feita aí para soma. Uma outra operação que a gente pode fazer é o produto
de uma função escalar por uma função vetorial. Observe que eu estou pegando uma função escalar, função p, e estou multiplicando por uma função vetorial. O resultado dessa multiplicação vai ser uma função vetorial também. Então, se eu pegar uma função escalar e multiplicar por uma função vetorial, vai resultar em uma função vetorial que eu vou chamar aqui de h, certo? E como é que se dá essa operação? Ora, basta pegar a função p, que é uma função escalar, e multiplicar por cada componente da função vetorial. Ou seja, eu vou pegar a função p e multiplicar pela primeira componente aqui, ó, f1. Ou seja, isso aqui vai me dar a primeira componente da minha função vetorial. Aí eu vou pegar a função escalar novamente, p de t, e vou multiplicar pela segunda componente da minha função vetorial. Então, esse produto resulta na segunda componente da minha função vetorial h. E por último, eu pego a função escalar e multiplica pela terceira componente da função vetorial. Beleza? Isso também vale para o R2. Ok? Feita a segunda, vamos para a terceira operação. A terceira operação é o produto entre funções vetoriais. F de t vezes g de t. Produto de funções vetoriais vem de dois tipos. Esse primeiro aqui que eu estou representando pelo pontinho é chamado de produto escalar. Se tratando de produto escalar, a multiplicação de duas funções vetoriais vai resultar numa terceira função, que é uma função escalar. Então, veja que a função h aqui, ela vai ser uma função escalar, porque eu estou trabalhando com um produto escalar. Então, nesse caso, vai ser uma função escalar. Veja que eu não coloquei uma setinha no h, certo? Então, esse é o caso de produto de funções vetoriais que vai resultar numa função escalar, tá bom? Que é chamado de produto escalar. Como é que se dá essa operação? Muito simples. Você vai multiplicar componente a componente, ou seja, f1 vezes g1 é a primeira componente. A segunda, f2 vezes g2. Terceira e última componente, f3 vezes g3. Esse produto aí também vale para o R2. Se eu tiver apenas duas componentes, vai ser F1 vezes G1, F2 vezes G2. Tá bom? Então, vale para vetores que possuem apenas duas componentes. Tá bom? Então, essas três operações listadas aqui agora vale tanto para o R3 como para o R2. Agora vamos para a quarta operação, que é o produto entre vetores, só que esse produto a gente representa pelo x e é chamado de produto vetorial entre vetores. E o resultado disso vai me dar uma terceira função, que é chamada também de função vetorial. Então, veja que esse produto já vai mudar um pouco, ó. Função vetorial. Esse tipo de produto me dá uma outra função vetorial. E vai ter as seguintes... e a gente vai fazer a seguinte operação. Para obter o produto vetorial, você vai resolver esse determinante aqui, ó. As IJK, esse IJK é justamente os elementos da base canônica, né? Dos vetores unitários. Como o F apareceu primeiro, você vai colocar F, primeira componente, segunda componente, terceira componente.
da função f, né? Ok. Deixa eu só organizar um pouco mais aqui, para ficar bonitinho. Aqui é o J e aqui é o K. E a última linha, né? Então vamos lá. A primeira linha é formada pelos versores da base canônica e JK. A segunda linha é pelas funções componentes do primeiro vetor. E a terceira linha é formada pelas componentes do segundo vetor. Ou seja, G1, G2, G3. E aí você resolve esse determinante. Quando resolver esse determinante, você vai encontrar uma outra função vetorial, certo? Para resolver o determinante, aí você usa a técnica que você achar melhor. Sarri, enfim, tem diversas técnicas aí para resolver esse determinante, beleza? Então, pega essa ideia aí de operações e vamos praticar aqui em uma questão para facilitar a vida de vocês, tá bom? No nosso exemplo, eu vou te dar duas funções vetoriais e uma escalar para a gente praticar todas as operações possíveis. Então vamos lá. Ó. F de t, que é uma função vetorial, eu vou te dar como t na direção i, mais t quadrado na direção j, mais 5. Isso aqui significa, né, colocando em coordenadas, em componentes aqui, ó, a primeira componente é t, a segunda t quadrado e a terceira 5. Vou te dar a função g, que é uma função vetorial, dada por t terceira na direção i, mais j. Então, observe que nesse caso, a função g pode ter as seguintes componentes. Primeira componente, t terceira. Segunda componente, na direção j, no caso aqui é 1. A segunda, né? E a terceira componente não foi expressa aqui, então a gente sabe que é 0. Beleza? E também vou te dar uma função h. Essa função h, veja que não tem seta, vai ser... Aliás, uma função h não, vou dar uma função p, né? Para fazer alusão do que a gente explicou agora. A função p eu vou te dar como sendo t quadrado menos 1. Então, temos aqui duas funções vetoriais e uma função escalar. Na letra A, eu quero que você calcule simplesmente a soma f de t mais g de t. Pelo que a gente acabou de ver, para resolver essa soma, basta você somar componente a componente. Ou seja, primeira componente com primeira componente. T mais t terceira vai ser a primeira componente da minha função vetorial resultante. Segunda componente com segunda componente, ou seja, t quadrado mais 1 vai ser minha segunda componente do vetor resultante, da função vetorial resultante. E por último, 5 mais 0, que vai dar 5. Se você quiser colocar em notações, em notação de vetores unitários, você pode colocar assim, ó. Primeira componente na direção i, segunda componente na direção j, terceira componente na direção k. Você pode fazer dessa forma aqui, tá bom? Show. Beleza, agora vamos fazer a letra B. Letra B, eu vou querer que você calcule 2f de t menos g de t. Ou seja, nesse caso, eu vou ter a multiplicação de uma função vetorial por um número real, que não tem segredo. Basta você pegar esse número real, né, já que é uma função escalar, porque isso aqui na realidade é uma função escalar constante, né, igual a 2. Então, pega essa função escalar, que é 2, e multiplica por cada componente. Então, 2 vezes esse t vai dar 2t. 2 que multiplica t quadrado, 2t quadrado. E 2 que multiplica 5 vai dar 10. Pronto. Foi o que eu fiz. Fiz a operação. 2, né, que é o escalar multiplicado por cada uma das componentes da função vetorial f. Menos
Esse menos, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar esse menos lá para dentro do vetor. Entre aspas, né? Então, aqui eu vou colocar o mais e vou pegar esse menos e colocar aqui, ó. Menos t terceira, menos 1. E no caso ficaria menos 0, que é 0, né? Então, é uma possibilidade de você fazer. Eu acredito que vai facilitar as contas, porque agora é uma soma e você vai somar componente a componente. Então, 2t somado com t terceira vai ser minha primeira componente. 2t quadrado somado com um negativo vai ser minha segunda componente. E 10 somado com 0 vai ser minha terceira componente. Beleza? Ok, vamos continuar. Fazer uma letra C agora. Ó. Letra C, eu vou querer que você calcule f de t, produto vetorial com g de t. Olha que bacana, eu quero um produto vetorial, de cara assim. Então, vamos resolver esse produto vetorial. Então, a gente já sabe que a gente vai resolver um determinante. A primeira linha é formada pelos vetores unitários da base canônica, né? A segunda linha são as componentes do primeiro vetor, ou seja, vai ser o t quadrado e o 5. As componentes do meu primeiro vetor. E a terceira linha é formada pelas componentes do meu segundo vetor, que é o t terceira, aqui ó, 1, e aqui 0. Eu vou resolver esse determinante pela regra de Sarri, que eu acredito que é mais conhecida de vocês. Vou repetir as duas primeiras colunas aqui, ó, I, J, t quadrado, t terceira e 1. Com muita calma, muita tranquilidade, sem pressa, para não errar. Vamos multiplicar aqui, ó, indo. Essa multiplicação aqui vai dar 0. Essa multiplicação aqui, ó, sim, 0 na direção I, né? Não preciso nem colocar, mas é o que eu estou colocando. Aqui vai dar 5t terceira na direção J. E aqui vai dar t na direção K. Agora eu vou multiplicar voltando aqui, ó. No caso aqui vai dar 0 na direção J. Como está voltando, fica menos 0 na direção J. Aqui vai dar 5i. Como está voltando, vai ficar menos 5i. Aqui vai dar, na multiplicação, t quadrado vezes t terceira vai dar t a sexta na direção K. Como está voltando, aqui é negativo, né? Você troca o sinal. Com isso, você faz as seguintes operações. O i soma o i, no caso aqui vai dar 5i. Cadê o j? O j está aqui, ó. Soma esse com esse. 5t terceira menos 0 dá 5t terceira, né? Na direção j. E para finalizar, na direção k, temos o t e o menos t a sexta. Então, vai ficar o t menos t a sexta na direção k. Ou seja, eu posso colocar isso como sendo menos 5, que é a primeira componente. 5t terceira é a segunda componente. T menos t a sexta é a minha terceira componente. E aí está dado minha função vetorial. Tá bom? O resultado do produto de funções vetoriais vai me dar uma outra função vetorial. Vamos fazer aqui a letra D, né, para a gente finalizar. Com chave de ouro, vou colocar esta operação aqui, ó. Tchau. Essa primeira operação. E o resultado vai ser multiplicado por g de t, tá bom? Show de bola. Então, inicialmente, pessoal, eu tenho a multiplicação de uma função vetorial. Aliás, é a multiplicação de uma função escalar por uma função vetorial. No caso aqui eu coloquei h, mas não é h, tá? Aqui é p. Deixa eu corrigir para não ficar errado. Então, o que vamos ter? Função escalar p multiplicado pela função vetorial. Então, vou pegar a função escalar e multiplicar por cada coordenada da função vetorial. Ou seja,
função escalar multiplicado pela componente da função vetorial. Deixa eu apagar aqui para a gente destacar, né? Então, eu vou multiplicar pela primeira componente. Pá, t. Tá bom? Show. Vou pegar a função escalar e multiplicar também pela segunda componente, que é t quadrado. E vou pegar a minha função escalar e vou multiplicar pela minha terceira componente da função vetorial, que é 5. Pronto, esse é o resultado. Eu tenho que multiplicar pela função g, que eu vou deixar aqui dessa forma, tá bom? Ok. Dá pra gente fazer aqui, ó. Vou multiplicar, ó. Vai dar t terceira menos t, não é isso? Aqui multiplicando, ó. T a quarta, t a quarta. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui, né? T a quarta menos t quadrado, né? E por último, só multiplicar aqui, ó, vai dar 5t quadrado menos 5. Esse resultado aqui tem que multiplicar pela função g. Ora, a função g é dada por essas componentes aqui, ó. T terceira, 1 e 0. E a gente observa que esse produto aqui, entre duas funções vetoriais, é chamado de produto escalar. Então, o resultado vai me dar um escalar, uma função escalar. Ou seja, eu vou pegar a primeira componente e multiplicar pela primeira componente, ou seja, t terceira menos t, eu vou multiplicar por t terceira, e vou somar a segunda componente multiplicado pela segunda componente, que é 1. E vou somar com a terceira componente multiplicado pela terceira componente, que é 0. Bem, nessa multiplicação aqui, vai dar t a sexta menos t a quarta. Nessa multiplicação aqui, vai dar t a quarta menos t quadrado. E nessa multiplicação aqui, vai dar 0. Então, aqui ainda posso cancelar menos t a quarta com mais t a quarta, sobrando apenas t a sexta menos t quadrado. Observe que o resultado foi uma função escalar, que ainda você pode dar nome a ela. Eu vou dar o nome aqui de h. Ó. H de t, que é o resultado desse produto ali, é t a sexta menos t quadrado. Beleza? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo aí, né? Dar um joinha. Se tiver dúvida, se achou essa aula legal, pode deixar comentários à vontade. Os comentários estão aí, tanto para criticar, como para elogiar, ou para dizer só um oi, tá bom? E é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.